Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do esporte e do mundo dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber Tairo Arruda, que é o diretor-geral da SAF do Botafogo. Tairo, bem-vindo. Bem-vindo, líder do Campeonato Brasileiro. Obrigado, João. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, parabenizar a CNN pelo excelente programa, que tem sido um sucesso enorme e que dá uma contribuição também para o futebol brasileiro, por debater esse tópico, né, do negócio do futebol, que é tão importante, não só em campo, mas fora de campo também. E antes da entrevista, eu quero apresentar um pouquinho do Tairo e do trabalho que está sendo feito no Botafogo, líder do Brasileirão, nesse momento. Botafogo, Botafogo, o campeão. Levantar taças. Esse é o maior desejo da torcida que canta em alto e bom som ser a mais tradicional no estádio Newton Santos. A chegada de John Textor fez o apaixonado torcedor acreditar em dias melhores. Os tempos difíceis com rebaixamentos e a dificuldade nas finanças parecem ter ficado no passado. O alto aporte financeiro fez o clube começar a pagar as dívidas e a projetar um aumento nos investimentos. Nomes de peso para reforçar o time chegaram. E mesmo no início, enfrentando algumas cobranças da torcida, o Botafogo segue firme olhando para o futuro. E hoje já briga na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Além do investimento nos cofres do clube, Textor também apostou na chegada de gestores para funções estratégicas no Glorioso. Com apoio total do presidente do Botafogo, o Durcésio Melo, o norte-americano vem conseguindo colocar em ação novas práticas administrativas e de compliance. Onde vai chegar esse novo Botafogo? A Liga de Clubes é fundamental para aumento das receitas? Novos reforços vão ser contratados? Para responder essas perguntas, o CNN Esportes SA recebe hoje Tairo Arruda, diretor-geral da SAF do Botafogo. Tairo, prazer enorme te receber. Acho que é um momento que o Brasil inteiro olha para o Botafogo com muita expectativa. Eu quero abrir o programa puxando do vídeo e te perguntando onde pode chegar o Botafogo. Boa noite. Boa noite. O nosso plano é sempre de longo prazo, né? A gente também está um pouquinho entusiasmado com esse momento, obviamente. A gente não esperava estar nessa posição, com essa diferença para o segundo colocado. Mas a gente esperava que em um momento futuro a gente chegaria a viver isso. E chegou antes, né? Então a gente vai viver muito esse momento que a gente está tendo. Só que o nosso horizonte é de longo prazo. A gente tem que buscar sempre o nosso planejamento estratégico que a gente traçou e que a gente tem que perseguir nossas metas com seriedade e sem loucuras, né? Gastar mais do que pode, nada disso. A gente tem que sempre manter pés no chão e buscar ser um clube, que é nossa visão é ser um clube sustentavelmente competitivo. Tairo, o Botafogo é um clube que dispensa apresentações, é uma das glórias do futebol do Brasil, um clube de uma camisa, de uma história, uma coisa maravilhosa, né? Time de Newton Santos, de Didi, de Garrincha e por aí vai. Agora, o Tairo é pouco conhecido e o John Textor, que é o principal acionista da SAF do Botafogo, também é pouco conhecido. Queria te pedir para que você se apresente para o público brasileiro de uma maneira geral e que apresente também o Textor para o torcedor do Brasil que acompanha o CNN Esportes SA. Perfeito. Eu tenho uma carreira até meus 30 anos um pouco tradicional. Fiquei 10 anos em consultorias de administração de empresas, 2 anos no mercado financeiro, até que eu entrei no MBA na Universidade de Yale, que é uma das melhores do mundo, e a partir dali minha vida mudou completamente. Tive um tempo trabalhando na ONU do Líbano, durante a Guerra da Síria, cuidando dos refugiados sírios. Foi uma experiência muito bacana. E mesmo assim eu ainda tinha um pouco de... não tinha me encaixado num setor, numa carreira. Encontrei no futebol o setor que eu sou apaixonado hoje em dia. A gente começou, eu e meu sócio Danilo Cacheiro, com uma empresa chamada Matix Capital, que é especializada em aquisição de clubes. Então nós trouxemos o John Textor para o Brasil, mostramos para ele os cases no Brasil, ele adorou do Botafogo, fizemos o processo de aquisição e desde então estamos juntos nesse projeto. E o John Textor é uma figura
única. Eu falo que a cabeça dele gira em outra dimensão. Ele não tem um pensamento cartesiano. Ele é muito visionário. E eu sempre aprendo com ele todos os dias. A gente fala todos os dias. Ele participa muito da gestão do clube. E é uma figura incrível. Eu acho que o botafoguense tem que agradecer por ter o Textor hoje. E ele mesmo falou isso. Eu não sou o dono do clube. Eu sou o cuidador atual do Botafogo. E ele tem cuidado muito bem do nosso time. Além do Botafogo, quais outros negócios tem o Textor? Hoje em dia, o Textor ele é dono majoritário da Eagle. A Eagle Holdings, que já é o segundo maior multiclube, grupo de clubes do mundo, com Crystal Palace, com uma participação minoritária. O Molenbeek, que é um clube agora da primeira divisão belga. O Lyon, recém-adquirido também. E o Botafogo. Então é um grupo diferente, com grandes clubes, cada um nas suas primeiras divisões. E o Textor tem construído essa relação de sinergia colaborativa entre os clubes, para fazer com que todos cresçam. Você é o primeiro gestor que vem aqui de um clube que já está na SAF, que já é uma SAF, que aderiu à lei da SAF. Como é que foi esse processo para o Botafogo? Como é que foi essa escolha para o Botafogo? E você participou dessa aquisição, a sua empresa fez a estruturação de negócio. Como é que foi esse processo? Olha, realmente foi um processo traumático. Tá? A cisão do futebol, de um clube associativo histórico, não é um processo fácil. E quando a gente assumiu a SAF do Botafogo, a gente teve que arrumar a casa. A gente não tinha pessoas no administrativo, não tinha processos, não tínhamos sistemas. Quase que a gente comprou uma casca vazia e a gente teve que trabalhar durante alguns meses para conseguir minimamente gerir aquele negócio. Eu tô falando coisas assim, cara, básicas. A gente queria pagar salário de... No começo, a gente assumiu o clube dia 11 de março de 2022. Nessa semana, a gente tinha que fazer pagamento de salários de funcionários e atletas. A gente não tinha sistema contábil. A gente não conseguia fazer pagamento. Coisa simples desse jeito a gente não tinha. Nós hoje temos cerca de 75 pessoas no administrativo. Na época, quando a gente assumiu a SAF, tinha 30. A gente não tinha um departamento comercial. As empresas queriam patrocinar a gente não sabia nem pôr preço nas propriedades nossas. Não tinha nenhuma apresentação institucional. A gente não tinha jurídico internalizado. A gente não tinha compliance. Não tínhamos RH. A gente não tinha nada. Então a gente teve que realmente, foi um processo traumático. Eu chamo esse primeiro ano de SAF do ano da sobrevivência, porque isso tudo eu digo que é fora do campo, mas dentro do campo também foi um ano de sobrevivência. Um time recém-subido da Série B. Tivemos que contratar acho que mais de 20 jogadores na primeira e segunda janela para conseguir nos manter na Série A. E essa era a promessa que a gente fez ao torcedor, que a gente ia fazer de tudo para permanecer na Série A. E conseguimos mais no final do ano, uma vaga na Sul-Americana. Então isso mostra que o primeiro ano realmente de SAF foi muito bem construído e teve resultados expressivos. E que esse ano, que é o segundo ano de SAF, hoje a gente tem a casa organizada, nós temos um time competitivo. Agora é o ano que a gente chama do ano do crescimento. Tairo, o Botafogo é um clube que tem uma tradição linda, como eu disse, mas tem problemas muito graves na sua história recente de gestão. Você já contou um pouquinho do que vocês encontraram. Agora eu queria aprofundar um pouco nessa questão. Qual é o tamanho da dívida do Botafogo? Quando vocês assumem pela SAF, existe a possibilidade tanto de fazer uma recuperação judicial quanto de fazer a execução centralizada dentro do que prevê a lei da SAF, com um pagamento em até 10 anos. Qual é o tamanho desse problema e como é que o Botafogo se estruturou para resolver o problema? Qual é o caminho para isso? Essa dívida histórica do clube é uma responsabilidade da SAF, até pela lei da SAF, é uma responsabilidade nossa fazer essa gestão. E a gente tem buscado fazer a gestão da forma mais objetiva e correta possível, porque não adianta a gente fechar um acordo com um grupo de credores e não cumprir. A gente tem que fechar um acordo e cumprir com o acordo. E quando a gente assumiu a SAF, o acordo que estava estabelecido era impossível de ser cumprido pela SAF, porque dragava completamente as nossas receitas, não tinha como a gente gerir uma empresa e fazer frente a esse passivo do jeito que ele estava estruturado. Então hoje a gente tem trabalhado constantemente junto ao clube social para encontrar formas mais eficientes de gerir esse passivo. Para ser mais preciso para você, a gente tem 250 milhões de dívida trabalhista que estava no RCE, que é o regime centralizado, tem que ser pago em 10 anos, correção à Selic,
E hoje a gente tem um novo plano em iminência de homologação no juizado do trabalho, que vai nos dar mais fôlego para pagar esse passivo. E ficou muito bom para os credores também, porque ele não é tão oneroso quanto um plano de recuperação judicial. A gente não foi por esse caminho, a gente preferiu exaurir mais as negociações dentro da Justiça do Trabalho. A SAF assume uma dívida de 250 milhões em trabalhista e ainda tem o passivo tributário, que acredito que o Botafogo também tenha, e os outros credores. Isso. O total é de quanto? O total está em torno de 900 a 950 milhões. 250 milhões são trabalhista, 450 milhões civil e 250 milhões mais ou menos tributário. Tem jeito de um clube pagar uma dívida dessa? Tem jeito, vamos provar, a gente vai pagar essa dívida e assim que a gente tiver os novos planos de recuperação aprovados, tanto o trabalhista quanto o civil, que a gente vai começar agora em breve, a gente vai começar a reduzir consistentemente o passivo do Botafogo até finalizar o pagamento. Tairo, o Botafogo tem uma dívida de 900 milhões. Você explicou que quando chegaram não tinha nenhuma estrutura organizada interna e era um time que vinha da Série B. Hoje o Botafogo lidera a Série A do Campeonato Brasileiro e você disse aí que mais do que dobrou a sua equipe só no administrativo. Então é fácil chegar numa conclusão, que o Botafogo hoje custa mais caro do que ontem. Como resolver essa equação de um clube que tem uma dívida muito grande, que se organiza e para se organizar vai custar mais caro do que custava antes, pagar dívida e ainda fazer esse clube superavitário para o seu investidor, para pagar dívida, para pagar salário em dia? Qual é a matemática, qual é a equação do Botafogo para funcionar no momento? É justamente o aporte que o Textor fez ou está fazendo por contrato, aqueles 400 milhões, é o recurso que a gente tem para cumprir com esse gap, né, de receitas e despesas até a gente atingir a sustentabilidade. Portanto, a gente ainda tem mais 1 ano e meio utilizando esses recursos extras que a gente consegue do aporte do Textor para chegar num nível financeiro no qual o Botafogo seja sustentável. Isso eu estou falando que nesses 3 anos e meio que a gente tem para fazer isso, a gente tem desenvolvido novas fontes de receita. Portanto, o Botafogo que a gente assumiu tinha em torno de 100 milhões de receita. E agora a gente vai fechar esse ano na expectativa de 250. Então já mais que dobramos, né, o potencial de receita desse clube. E quando a gente chegar no final do ano que vem, a gente estima mais de 350 milhões. Ou seja, a gente está construindo a sustentabilidade. E quando o Textor não já terminar de fazer os seus aportes, a gente espera estar num nível sustentável e competitivo ao mesmo tempo. Então esse aporte do Textor de 400 milhões, ele se dilui em quanto tempo nesse processo? São 3 anos. 3 anos. Então estamos colocando aí aproximadamente 133 milhões de reais por ano de aporte do Botafogo, somado a essa receita crescente. É disso que o Botafogo está se reestruturando. Exatamente. E o nosso objetivo, a nossa missão é utilizar os recursos da melhor forma possível até atingir a sustentabilidade competitiva, como eu falei. Sustentabilidade competitiva significa eu preciso que o Botafogo seja competitivo no futebol consistentemente, todos os anos, sem queimar caixa. Portanto, a gente tem que chegar nesse nível e é o processo que a gente tem feito com gerações de novas receitas, tratamento do passivo do clube de forma mais eficiente e assim por diante. A vida do futebol não é muito fácil, não é muito simples. Acho que nenhum negócio é fácil, é simples, só quem empreende, só quem vai para o risco de empreender sabe o tanto que é difícil. Mas o futebol tem um componente chamado paixão e um outro chamado, às vezes, até um pouco de sorte também, porque é um jogo, né? A bola pode bater na trave e entrar, pode bater na trave e sair. E o Botafogo abriu o ano com uma dificuldade muito grande no Campeonato Carioca. Devem ter sido dias muito difíceis para vocês. Como é que está o ambiente interno do Botafogo hoje e como foi essa transição do Campeonato Carioca para o Campeonato Brasileiro para acalmar a casa e não jogar fora um trabalho que foi feito no ano passado dentro da pressão do futebol? Bom, realmente o nosso ano terminou muito bem, o Luiz Castro, inclusive, sendo sugerido como técnico de seleções, né, sendo cotado para a seleção portuguesa, brasileira. E a gente começa o ano não muito bem no Carioca, só que só quem vive o nosso dia a dia sabe os motivos, os porquês que a gente não estava performando. Por quê?
por exemplo, a gente estava trocando o nosso gramado para artificial, a gente não usou o nosso próprio estádio durante o Campeonato Carioca. E isso tem um impacto significativo, porque você tem que viajar o dobro das outras equipes. Você joga em gramados piores o dobro do tempo. E os seus jogadores, que são seres humanos, não dormem nas suas casas. Eles dormem mais em hotéis do que dentro de casa. Muitos têm filhos pequenos, mulheres. E isso desmotiva um pouco. Você não entra da mesma forma do que um campeonato brasileiro, na sua casa, na sua torcida. E quando a gente analisa todo esse cenário de Carioca, a torcida que não tem esse detalhe começou a pressionar, de fato. Inclusive, eu lembro muito bem de uma reunião que eu fiz com as organizadas. E a gente mostrou para eles, olha, realmente o nosso campeonato carioca não deu certo como vocês gostariam, mas por esses motivos. Eles começaram a entender. A gente gosta muito de dialogar com a torcida. Eu acho que o torcedor tem muito a agregar. Eles são os nossos clientes. Então a gente chama normalmente, a gente faz pesquisas, a gente chama os torcedores, o próprio programa de sócios a gente usa muito para entender a cabeça do torcedor, mas também a gente tenta vender para eles um pouco mais da realidade que a gente passa no dia a dia. Como é que é a participação do John Textor no dia a dia do Botafogo, no planejamento e na execução diária? Qual que é o lugar dele nesse tabuleiro? O John é muito presente. Como eu falei, eu falo com ele de 2 a 3 vezes por dia, todos os assuntos possíveis. Ele toma todas as decisões do clube, não sou eu, é ele que toma. E ele gosta muito disso, é uma paixão que ele tem, o Botafogo, o futebol. Então, realmente ele é presente, acho que a torcida nem entende quanto, mas assim, realmente, se eu pegar o telefone e ligar para ele, ele vai atender, a gente vai conversar meia hora, 1 hora, toda hora que eu ligo para ele. Então, assim, isso facilita até meu trabalho. A gente pode estar fazendo um excelente trabalho, mas quem está conduzindo o clube de fato é o John. Isso a gente vê no dia a dia a inteligência, essa visão que ele tem que poucos têm. A gente tem o dever, a gente tem a obrigação de colocar em prática. Esse é o nosso desafio, traduzir esse planejamento dele em ações práticas. E tem dado resultado. Pensando em bônus e em ônus, o que o Botafogo ganha tendo co-irmãos, outros clubes como o Crystal Palace, como o Lyon, que são geridos pelo mesmo dono? E o que isso eventualmente pode trazer dificuldade de algum conflito de interesse ou de alguma disputa de atenção? Como é que isso está sendo trabalhado dentro do Botafogo? Olha, começar por conflitos de interesse. Isso não existe porque, por os próprios contratos de Lyon, que tem outros acionistas, do Botafogo, que também tem outro acionista que é o clube, protege, de certa forma, a transação com partes relacionadas. Então você evita conflitos de interesse. Mas a gente aproveita muito de sinergias. Vou dar um exemplo. O Lyon já é consolidado como uma casa de shows na França. Eles têm lá uma estrutura gigantesca. Recentemente, o nosso diretor de operações foi lá visitar a estrutura do Lyon, aprendeu muito para a gente implementar aqui no Botafogo. Inclusive contratos. O Lyon faz contratos com os mesmos promotores dos grandes eventos do que a gente. E a gente aprende com eles como eles negociaram cada detalhe contratual para a gente fazer igual e maximizar o ganho do Botafogo. E vice-versa. A gente também compartilha muito com o Lyon. E hoje em dia, por exemplo, no scouting. A gente desenvolveu aqui no Brasil uma equipe de scouting fenomenal e tem ajudado muito ao Lyon, inclusive nessa janela agora, a encontrar bons atletas lá fora para o Lyon. Então o objetivo é que o Lyon venha aqui e leve os concorrentes, os adversários, que melhora ainda mais, né? Busca um do Palmeiras, um do Flamengo, um do Inter, um do Atlético e ao invés de tirar do Botafogo, tira dos concorrentes. Isso não é possível simplesmente por uma regra. O Lyon só pode ter 4 estrangeiros no seu elenco. Então, é um limitador muito grande o número de estrangeiros do mercado francês por si. Então, dificilmente a gente vai ver muitos atletas estrangeiros no Lyon, mas sim mais atletas europeus, né, que é mais fácil para eles. Tairo, falando sobre essa relação com o Lyon, tem uma informação, inclusive, que o Lyon vai ajudar na construção do CT do Botafogo. Primeiro, queria saber como é que está esse projeto, que é um projeto estruturante, importante para o clube, e como é que vai ser a participação do Lyon nisso? De certa forma, é um projeto de longo prazo. A gente tem tratado com a prefeitura e aqui o meu agradecimento ao prefeito Eduardo Paes, que tem sido muito solícito. Ele, pessoalmente, tem tratado desse assunto conosco. O processo do setor público ele é mais moroso naturalmente do que o do setor privado, então a gente também tem que ter um pouco de paciência para buscar essa terra que a prefeitura tanto quer nos conceder, para a gente
em si colocar em prática o nosso projeto de CT, mas a ideia que nós temos é que seja um CT multiuso, não só para o futebol da SAF do Botafogo, mas que o Lyon também possa usufruir, ter o seu espaço no CT para formar jogadores latino-americanos, ter integração, por exemplo, o Lyon pode ter a área deles, trazendo a metodologia deles e desenvolver ali dentro também. Todo mundo aprender junto. Todo mundo aprender junto, exatamente. E, inclusive, estamos querendo ajudar o clube social nessa construção do CT, tendo espaços que a gente possa trazer mais benefícios ao clube social, aos esportes olímpicos e tudo mais. A gente pensa em muita coisa, que eu acho que, embora a gente seja só futebol, clube social forte faz a SAF forte e vice-versa. O Botafogo está ganhando o terreno da prefeitura, né? Parece que a prefeitura do Rio está disposta a ajudar os 4 grandes do Rio. No caso do Flamengo seria um terreno para estádio, no caso do Botafogo seria para o CT. Como é que está esse processo e como é que está esse diálogo com a prefeitura? A prefeitura, no passado, já concedeu, né, uma concessão de uma terra para o CT do Fluminense, e do Vasco. Os dois hoje já têm os seus CTs em terras públicas. E o Botafogo não. Então a prefeitura quer fazer o mesmo conosco, de conceder uma terra por X anos, 30, 50 anos, no qual a gente possa usufruir durante esse tempo e desenvolver também o esporte, a região, enfim. Tem as contrapartidas óbvias que a gente tem que fornecer também para ter essa concessão. E sim, eu acho que o esporte tem que ser visto como um setor diferente, porque gera externalidade positiva, ou seja, gera benefícios à população. Gera muito emprego também. Muito emprego, mexe com a paixão, a felicidade das pessoas. Às vezes as pessoas não têm nada, mas têm aquela paixão e vibra com o seu time. Isso é muito bonito. Então, o futebol ou esportes em geral tem que ser realmente tratado com um carinho especial do setor público. Tário, você não era um cara do futebol. Essa é a sua primeira grande experiência com o futebol. Você vem de uma grande universidade americana, você se graduou em Yale, você tem experiência em gestão, mas não tinha experiência na gestão do futebol. Qual que é a diferença de gerir uma empresa fora do esporte, fora do futebol, para gerir algo que tem esse aspecto intangível da paixão, da emoção, da disputa, do esporte, da competição? Acho que tem algumas características específicas da indústria do futebol, mas no ponto de vista de gestão empresarial, de administração de empresas, é muito parecido. Então, quando a gente fala em gestão de uma SAF do Botafogo, a gente fala, poxa, temos que ter a visão de longo prazo, planejamento estratégico de 3 anos, plano tático e operacional, projetos, KPIs, metas, indicadores, enfim. Tudo isso é igual para qualquer empresa. Então, finanças é finanças em qualquer lugar, marketing é marketing. As características que eu vejo do futebol como indústria, uma peculiaridade muito interessante que me pegou de surpresa é a comunicação. Como uma empresa, de certa forma, pequena no seu nível de receitas, como o Botafogo, eu digo, tem qualquer empresa hoje fatura 100, 150 milhões, assim, não precisa de muito para ter isso. A gente tem lá milhares e milhares de empresas assim. Mas uma empresa como o Botafogo é capaz de atingir uma repercussão midiática incrível, né? Isso é só a indústria do futebol que tem. Isso eu tive que aprender muito, um pouco como lidar com essa exposição toda e os meandres que existem dentro da comunicação, que a gente sabe muito bem, os conflitos de interesse, os joguinhos, aquele empresário que quer plantar uma notícia, a gente tem que se defender, enfim, isso tudo é intrigante da indústria, é legal, é muito interessante, desafio, é um desafio e que não sei, é muito legal do ponto de vista pessoal meu aprender a lidar com esse tipo de situação. Uma característica também interessante da indústria do futebol é que normalmente o resultado esportivo ele acompanha folha salarial. Não sei se você já ouviu falar disso, mas existe uma alta correlação entre gastar com o elenco e ter resultados. Normalmente o time que gasta mais chega mais longe, historicamente assim. Isso, e estatisticamente funciona uma correlação altíssima entre folha salarial e resultado desportivo. Portanto, quando a gente cresce o nosso nível de receita, a gente tem mais condições de ter um elenco mais caro, portanto, mais condições de ganhar títulos. Então, a lógica está aí. Como a gente consegue crescer receitas? Só que tem um ponto interessante, porque se é uma receita que é de todos os clubes
todos os clubes têm acesso a ela, eu não crio uma vantagem competitiva, ou seja, todos os clubes estão num nível maior, portanto eu não consigo criar uma vantagem. E quando a gente olha receitas do Botafogo, não é só gerar receitas, é gerar receitas nas quais os meus competidores não conseguem gerar. Por exemplo, o business de shows. O Flamengo não vai fazer isso. Então eu estou conseguindo diminuir a distância de receitas do Botafogo dos demais clubes, explorando essas receitas que poucos conseguem. Muita gente não deve saber disso. Você era dono de uma empresa chamada Matrix Capital. E essa empresa fez a estruturação da SAF do Botafogo e da SAF do Vasco. Duas perguntas. Primeiro, como é que foi trabalhar em 2 projetos de 2 clubes que disputam entre si, até no mercado carioca? E como é que você está vendo esse processo da entrada das SAFs no Brasil? A gente já tem Bahia, já tem Curitiba, já tem Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Você, através da sua empresa, fez também do América de Natal e do Rio Branco do Espírito Santo. Você acredita que esse mercado ainda vai prosperar muito no Brasil? E como é que foi esse processo, essa experiência de estruturar o M&A de 2 concorrentes, de 2 adversários? Olha, de fato, assim, eu acho que a SAF veio para mudar. O Brasil tende a seguir o que aconteceu em Portugal com as SADs. Portanto, até a lei das SAFs, o Brasil é espelho da lei portuguesa. A gente vê em Portugal clubes, às vezes históricos, que foram resistentes às SADs, perderam espaço. Falando da Acadêmica de Coimbra, a Vitória de Setúbal. Outros clubes pequenos em Portugal, que eram de 3ª ou 4ª divisão, inexpressíveis, estão hoje figurando na 1ª divisão por conta de investimentos privados. Caso do Estoril, caso do Portimonense, caso do Famalicão. Existiu casos também em Portugal que deram errado, por exemplo, o Belenenses, que ele teve um investidor privado na sua SAD e eles romperam judicialmente, foi uma confusão danada e o clube renasceu da 7ª divisão. E eu acho que o Brasil a gente vai experimentar um pouquinho de tudo. O SAF não significa sucesso, clube associação não significa fracasso, só que existe uma coisa que as SAFs têm que os clubes não têm, que é dinheiro externo. Portanto, conforme a gente tenha mais SAFs no Brasil, vai ser cada vez mais difícil para os clubes associativos competirem nesse nível. E como é que foi esse processo de estruturar 2 M&As num período muito próximo de 2 clubes concorrentes, de 2 clubes rivais? E como é que vocês fizeram para separar isso até do ponto de vista de governança, de compliance? O processo do Botafogo se iniciou no final de novembro de 2021 e o do Vasco se iniciou em final de janeiro. Tá? Então esse primeiro momento, eu e meu sócio, éramos em 2 pessoas só na empresa, hoje temos mais de 7. Éramos em 2, ficamos no Botafogo durante esse período, dedicado no M&A do Botafogo durante esse período que era só Botafogo. Quando a gente fechou um contrato com a 777 para assessorá-los na aquisição de um clube, inicialmente não era nem Vasco, era assessorá-los na aquisição de um clube, a gente conseguiu sugerir algumas e eles gostaram do Vasco. Eu e meu sócio, a gente se separou, né? Ele ficou cuidando da operação do Vasco e eu fiquei cuidando da operação do Botafogo. Então foi tranquilo. E hoje os 2 se reuniram, os 2 estão na gestão do Botafogo, né? Exatamente. O Textor, a gente se deu muito bem, ele gostou muito da gente e propôs, né, que eu e meu sócio Danilo ficássemos no Botafogo. Como a operação foi fechada em março e ainda tinha o Vasco em andamento, a gente falou pro Textor, olha, o Danilo não pode, o Danilo tem que continuar fechando esse projeto. E depois que ele terminar, ele vem para cá e a gente trabalha juntos de novo. Só que hoje o Danilo está na Eagle. Ele trabalha muito comigo no Botafogo, me ajuda muito em vários aspectos. Mas ele está no guarda-chuva principal do Textor. Ele ajuda o Textor em muitos aspectos da holding. Por exemplo, o Danilo foi uma peça-chave na aquisição do Lyon. Foi todos os modelos financeiros que foi construído foi via Danilo. Então, assim, ele tem ajudado muito o Textor no nível da holding. Olha só, vamos fazer uma pausa nesse assunto tão fascinante que é o case do Botafogo. É o primeiro caso que a gente recebe aqui de quem já é SAF. Então tá dando para aprender muita coisa para atualizar o que aconteceu no mundo dos negócios durante essa semana. E tá chegando o Renan Fiuza com o Giro SA, num oferecimento de Gerdau, onde o futuro se molda.
De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o Tairo Arruda, que é o diretor-geral da SAF do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Antes do intervalo, eu deixei a pergunta. O Tiquinho é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, principal jogador do Botafogo. Dá para segurar nessa janela do meio do ano? Olha, com certeza, com certeza. O Tiquinho Soares hoje em dia, o melhor jogador do Brasil, poderia dizer isso. Com certeza, pelos resultados que ele tem performado em campo, fora de campo, uma pessoa incrível. O mercado de transferência do meio do ano, que é o início da janela europeia, ele é muito mais ativo e natural que o Botafogo, pela posição que se encontra, pelos resultados que tem feito jogando com propriedade, atraia a atenção de alguns clubes. Mas a gente tem uma situação também diferente. A gente tem uma situação que hoje a gente não é desesperado por dinheiro, como antigamente o clube era. A gente tem planejamento. Se um dia a gente tiver que vender um jogador, e vai ter, que é natural de qualquer clube que seja assim, mas que a gente tenha também já planejado a reposição à altura. Hoje a gente confia muito na nossa equipe de scouting, porque cada posição do jogo a gente tem já mapeado 3, 4, 5 grandes potenciais. Portanto, quando a torcida enxerga, hoje em dia a gente tem PR, Adrielson, Tiquinho, Eduardo, jogadores que nunca estariam na boca do povo, por desconhecimento natural de cada um de nós. Até por falta de oportunidade, né? Exato, mas estão sim na boca do povo, dos nossos scouts. Eles sabem quem são cada um. Então, pelo que eu entendi, o torcedor do Fogão pode ficar tranquilo que no meio do ano o artilheiro não sai. Não sai. Então, olha aí, informação importante aqui no CNN Esportes SA. A respeito da Liga, o John Textor deu uma declaração há poucos dias dizendo que perdeu a paciência, que nesse processo da Liga se discute muito e se resolve pouco. Qual que é a posição do Botafogo e qual é o caminho do Botafogo na Liga? Na minha visão pessoal, de estar nesse meio, de ter feito muitas reuniões, parece que criou-se grupos antagonistas, esquerda e direita, no qual dificilmente um clube migra para o outro lado e vice-versa, que vão ver que ele é um clube traidor, você abandonou o nosso grupo, que a gente construiu em conjunto. A gente tem um pouco desse sentimento de paternalismo das figuras mais importantes de cada um dos grupos, e que dificulta essa união, dificulta uma transição de um grupo para o outro. E o Botafogo, o Textor teve essa visão. A gente, falando muito com o Cruzeiro e com o Vasco, são clubes irmãos, a gente trabalha muito em conjunto. Decidimos por ser um grupo independente, se posicionando no meio. Dessa forma, a gente cria uma forma mais tranquila de clubes migrarem para o entendimento. A gente vai convidar todo mundo para vir para o meio. Antes disso, temos estudado como a gente consegue capturar o que é melhor da Libra, o que é melhor do futebol forte, para construir esse conceito intermediário. A partir daí, a gente imagina que a gente consegue catalisar um pouco dessa união. Mas, Tairo, não tem prato de comida grátis, né? Para a Liga se colocar de pé, tem que ter dinheiro na mesa e muito dinheiro. Tem grupos organizados, fundos, empresas de estruturação de negócios dos dois lados e com promessas para os dois lados. Da onde viria o dinheiro, da onde viria o aporte de capital para esse meio do caminho onde estariam hoje, na sua fala, Botafogo, Vasco e Cruzeiro? Da onde vem o dinheiro? Como diriam os americanos, show me the money. Da onde vem? Hoje existem dois investidores principais, que é o Mubada, lá na Libra, e o Serengeti no futebol forte. A gente tem falado com os dois, entendendo quem tem maior capacidade mais rápida de fazer esses pagamentos, de honrar com essa promessa de investimento. E temos sim, um entendimento de que uma hora a gente tem que tomar uma decisão de qual nosso grupo intermediário, qual investidor a gente vai focar. E eu entendo que essa união, que é a tão esperada união dos 40 clubes, um dia vai acontecer. Tem que acontecer e vai acontecer. Ou por amor ou pela dor, mas vai acontecer. E pela dor eu vejo duas formas, né? Ou um dos grupos acaba perdendo clubes e se esvazia, acaba tendo uma migração em massa para o outro lado, qualquer um deles, falando de qualquer um dos lados, ou quem vai ditar essa união vai ser o mercado.
porque muito se fala hoje em dia dos 20%, né, que os clubes estão vendendo ao investidor, e pouco se fala dos 80% restantes. E os 80% restantes, quem dita esse preço é o mercado. Então, o dia que o mercado, são as televisões, as plataformas, eles olharem o valor da Libra, o valor do futebol forte e precificar isso, pode acontecer uma precificação que vai fazer uma união acontecer de uma forma forçada. Imagina só, uma TV oferece mais para Libra e menos para futebol forte, e aí os clubes da futebol forte me salva, pelo amor de Deus, eu quero ir para Libra, aí tem mais dinheiro que aqui. Ou vice-versa, né? Então, isso eu acho que deve acontecer um dia, assim que a gente entender o que o mercado precifica desses dois blocos. Mas pelo que eu entendi, então, o Botafogo está sentado à mesa. O Botafogo não tende a caminhar para aquele processo que chegou a ser divulgado por colegas de imprensa de negociar isoladamente, individualmente, os seus jogos. Não tende a ser esse o caminho do Botafogo. Não tende a ser esse o caminho. Acho que tem um valor muito grande que é gerado quando você negocia de forma coletiva. A gente acredita muito nisso. O caminho do Botafogo hoje é pré-decisão coletiva, é entender qual coletivo a gente quer participar. Se é junto, no meio do caminho, com alguns outros clubes, em parceria com o Serengeti, ou se volta na Libra, enfim, a gente tem um pouco dessa visão de que a gente está um pouco um passo atrás ainda de decisão de venda de direito e sim de formação de blocos. E a tendência é essa, a gente tentar, com os nossos exemplos, agregar o melhor mundo de cada lado e convidar os clubes a fazer parte desse movimento ao centro. Existe algum acordo entre Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que coincidentemente ou não são 3 clubes que optaram pela SAF, dessa decisão ser conjunta? Os 3 vão para o mesmo lugar, para o mesmo lado, ou não? É só um diálogo e cada um vai escolher o seu caminho? O Cruzeiro, Vasco e Botafogo estão muito alinhados e a gente tem discutido decisões em conjunto. Olha só, estamos partindo para a reta final do programa e agora a gente tem um bloco em que as perguntas são curtas e as respostas também. É o quadro de Primeira SA no oferecimento da Gerdau. E a primeira pergunta que eu faço a você é: um jogo histórico do Botafogo, aquele que você, como hoje gestor do Botafogo, guarda no coração? O que me marcou muito foi a nossa vitória contra o Internacional ano passado. Eu acho que está entre os jogos mais históricos do Botafogo pela forma que a gente venceu. Qual o grande sonho do Botafogo nessa gestão profissional liderada pelo Textor? Resgatar um clube histórico que estava quase à beira da falência e resgatar os tempos de glória. O Botafogo levanta uma taça esse ano? Não sei, quem sabe? Difícil cravar. Tá ou difícil apostar? Difícil cravar. Eu aposto que sim, mas é difícil cravar. Eu tenho perguntado a todos os dirigentes que passam por aqui, e você que tem essa participação importante no Botafogo, mas tem essa experiência de colocar de pé projetos de SAF, além do Botafogo, acho que para você essa pergunta vale muito. O futebol brasileiro vai dar certo? Eu acho que o futebol brasileiro já deu, tá no nosso DNA. A gente não vive sem futebol, o brasileiro não vive sem futebol, então isso é um esporte de 100 anos que está na nossa vida, de gerações. Já deu certo e vai dar muito mais. Nossa seleção pentacampeã do mundo, e com as SAFs, essa injeção de capital estrangeiro, com a futura liga, o futebol brasileiro tende a dar muito mais certo. E para fechar, essa é só para você como dirigente do Botafogo, o que é mais gostoso de ganhar? Do Vasco, do Flamengo ou do Fluminense? Olha, eu gosto de ganhar dos 3, mas em especial do Flamengo. A rivalidade é maior do botafoguense hoje com o flamenguista? Acho que sim. Até pelo momento do Flamengo também, acho que todo mundo quer ganhar do Flamengo, né? Todos os times do Brasil hoje buscam ganhar de Flamengo e Palmeiras, né? Exatamente, acho que tem um gostinho especial. Ontem, semana passada, a gente ganhou do Palmeiras, no Allianz. O Palmeiras não perdia 31 jogos, então tem um gostinho especial de ter essa vitória, foi incrível. Obrigado pela participação, muito obrigado pela entrevista, muito sucesso para o Botafogo, um clube tão querido, de tantas glórias e que precisava de um momento de alegria como esse que a gente volta a encontrar o Botafogo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, João. Obrigado novamente.
Um abraço a todos. Muito obrigado. Recebemos aqui no CNN Esportes SA Tairo Arruda, que é o gestor do Botafogo, cumpre o papel de administração da SAF, que é liderada pelo John Textor. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes SA volta no próximo domingo com mais um entrevistado, mais um convidado especial falando desse mundo fascinante do esporte e dos negócios. Obrigado pela sua audiência. Até mais.